Vamos conversar com a Enel. A gente tem uma entrevista, então agora a gente vai conversar com o Dárcio Dias, que é diretor de operações da Enel aqui em São Paulo. Dárcio, bom dia, obrigado pela sua presença. Eu começo perguntando para você, Dárcio, a gente acabou de exibir uma entrada ao vivo do colega o Eliezer e ele estava conversando com o seu Wilson. Ele está na Vila das Belezas e ele está na calçada com bandejas, bacias, com carne, linguiça, frango, tudo está estragando. Se a Enel pudesse encontrar o seu Wilson hoje, o que a Enel diria para ele? Bom dia. Bom dia, Rômulo, bom dia, Rodrigo, bom dia aos telespectadores do Bom Dia São Paulo. Bom, realmente a gente está numa crise bem profunda, uma crise importante. A gente viveu aí sexta-feira. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 14 de outubro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, os dramas se sucedem, mas enquanto os dramas se sucedem, a gente tem que ficar ouvindo a desculpa da Enel, as desculpas da Enel. Bom, muito bem. O fato é que não é à toa que o governo Lula e Guilherme Boulos se mobilizaram para expor a responsabilidade de Ricardo Nunes e de Tarcísio de Freitas pelo apagão em São Paulo. Pelo menos 2 milhões de paulistas estão sem luz há exatos 3 dias, no momento em que este vídeo é gravado, e não se tem ainda a posição da Enel sobre quando isso será resolvido. Há uma miríade de dramas pela cidade, como uma mãe que recorreu ao acendedor de cigarros do carro para salvar a vida da filha que usa respirador movido a eletricidade. Há informações ainda não confirmadas de que pesquisas tracking da campanha de Boulos teriam mostrado queda de Nunes após São Paulo ter mergulhado nas trevas no início da noite da última sexta-feira. Um fato que indica que a informação é verdadeira. O esforço de Boulos e do governo Lula para manter o assunto em pauta indicam que eles sabem de algo e por isso a aposta. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Você veja esse drama. Mãe usa bateria de acendedor de cigarros para salvar a filha do apagão. Após a queda de energia, a jovem com doença rara sobreviveu por meio da gambiarra. Você imagina quantos dramas existem, não é? Eu mesmo tenho uma filha, minha caçula, minha quarta filha, tem um problema análogo a esse. O apagão na zona sul de São Paulo tem caos com árvores e fios energizados no chão. Veja só o que é isso. Para morrer alguém, aí eu não sei como é que não morreu ainda. Se é que não morreu, tem uma placa aqui. Perigo, árvore energizada. Enel aguardando, veja só. E vamos em frente. Aqui você tem apagão em São Paulo neste momento, cerca de 400 mil residências ainda sem luz. Nós estamos falando aí de quase 2 milhões de pessoas, minha amiga, meu amigo. O aliado de Boulos na Câmara dos Deputados pede uma audiência sobre o apagão em São Paulo. Deputado aliado de Guilherme Boulos em São Paulo, Carlos Zaratini, pede audiência na Câmara para debater o apagão na cidade e vai fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A ANEEL rebate críticas e diz que faz apuração rigorosa sobre a Enel. Agora, apuração rigorosa é aquela coisa, né? A ANEEL pode estar fazendo tal, mas o que se descobriu, quer dizer, isso já se sabia. Em novembro do ano passado tivemos um problema análogo, é que a Enel diminuiu drasticamente a quantidade de gente assim que comprou as ações e assumiu o controle da AES Eletropaulo. A Enel comprou 70% das ações e passou a conduzir a empresa. Muito bem, o governo vai cobrar ressarcimento da Enel a perdas com o apagão em São Paulo, o governo federal, e o apagão mobiliza o governo federal e o ministro das Minas e Energia ataca o Ricardo Nunes e culpa o Nunes pela falta de poda de árvores, não é? E o governo continua apostando forte nisso. O PT propõe criar uma comissão externa
e uma subcomissão para investigar o apagão da Enel. O governo está investindo muito forte nesse assunto junto com o Boulos. A Enel deve estar preparada para eventos climáticos que não pode culpar São Pedro. Isso é um fato, não é? Mas o presidente do TCU se une a toda essa grita em relação à Enel, porque realmente a Enel reduziu drasticamente o pessoal, economizou, não investiu nada, não é? E agora a gente vê essa situação. Muito bem. O Boulos mira o apagão em São Paulo e vai levar o assunto para a propaganda dele no rádio e da televisão hoje, para o debate na TV Bandeirantes que acontece na noite de hoje. Tudo isso por quê? Veja só, novas pesquisas em São Paulo captam efeitos das chuvas e do primeiro debate do segundo turno entre Nunes e Boulos. Pesquisas do Datafolha e do Quest entraram em campo há pouco menos de 2 semanas do pleito. E os institutos Datafolha e Quest fazem nesta semana as novas pesquisas, e isso se deve ao fato de que há circulando uma informação de que trackings da campanha de Boulos teriam captado que o Nunes estaria caindo por conta de tudo isso que está acontecendo, porque na verdade o que mais se viu em São Paulo foram árvores caídas que chegaram a matar uma pessoa. Então o problema todo que está acontecendo na cidade de São Paulo é porque as árvores despencaram. E na verdade o problema é que isso deveria ter, já que a gente está entrando numa temporada de chuvas, deveria ter sido alvo de ação da prefeitura, só a prefeitura poderia fazer isso, de podar as árvores para evitar que num vendaval muito forte essas árvores derrubassem as linhas de transmissão. A árvore, por exemplo, que fica acima de uma linha de transmissão, tem que ter uma poda rigorosa, e com as equipes despreparadas da Enel para fazer esse tipo de trabalho, a prefeitura teria que entrar em campo pensando no cidadão. Mas o Ricardo Nunes, ele está metido na campanha, e o negócio dele era jogar asfalto em tudo quanto é lugar aqui em São Paulo. Ele via um pedacinho de terra ali e jogava asfalto, e gastou fortunas nisso, e uma área como essa ficou desguarnecida. Então aí o imprevisto, o imponderável pode ter acontecido nessa campanha eleitoral. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.